Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto, nesta série que intitulamos O Deus de Amor e o Povo da Aliança no Antigo Testamento. Estamos gratos a Deus pelas aulas que já tivemos e esperamos que Ele esteja conosco e nos ajude nessas aulas. Que todos possam estar atentos, porque temos grandes lições para a nossa vida, para a nossa alma. Vamos orar, portanto, por esta aula, para que Deus nos abençoe e nos conduza a uma vida de maior devoção a Ele, para que nós sejamos aqueles servos que Ele deseja que nós sejamos. Senhor, muito obrigada. Obrigada por este dia. Obrigada por todas as pessoas que estão aqui, porque acreditamos que eles têm interesse pela Tua palavra, que eles querem aprender de Ti e que eles querem praticar em sua vida os ensinos da Tua palavra, como eu também quero, como eu quero aprender, como eu quero praticar. Que todos aqui desejem isto para as suas vidas e que esta lição de hoje, este estudo, possa contribuir para isso, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar o período de hoje, vamos inicialmente ver os períodos que já tivemos. Tivemos o período dos princípios, que foi do capítulo 1 a 11 de Gênesis. Este período nos mostrou duas coisas essenciais. Primeiro, quem somos nós como seres humanos, como humanidade? Este período nos mostra que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, pessoas muito especiais, mas que em algum ponto da nossa história nós quisemos ser o que não éramos e insuflados pelo inimigo do bem, pelo inimigo das nossas almas, Satanás, que é chamado de adversário, nós erramos o nosso caminho. O adversário estava representado pela serpente, e ele coloca dúvidas no coração do ser humano, e ele vai contra leis do universo criado. E ele começa a se afastar de Deus. E se afastando de Deus, ele se sente mal, porque ele não foi feito para viver longe de Deus. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus, para com ele ter um relacionamento perfeito. Isso nós vimos no primeiro período. Mas vimos também quem é Deus. É aquele que procurou a sua criatura. Além de ser nosso Criador, nosso provedor, Ele é também o nosso Redentor. Ele nos procura. Ele procurou Adão e Eva. Ele procurou Caim. Ele procurou a todos que erraram, para deles receber uma resposta, para se aproximar deles outra vez, para que restabelecessem a comunhão com Ele. Mas nós vimos que a humanidade, de um modo geral, não quis. Mas mesmo entre a humanidade pecadora e distante de Deus, que se rebelou, que trouxe o mal, a corrupção, a violência, como nós lemos em Êxodo 6, 11 e 12, mesmo nesta humanidade, nós encontramos pessoas que foram próximas de Deus. E por isso, nós podemos ler o texto que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: buscar-me-eis. Jeremias fala em nome de Deus, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Então, desde o início da humanidade, aqueles que buscaram a Deus de todo o coração, estes o acharam. E nós temos exemplos deles desde o início, como Abel, como Enoque, como Noé e outros que nós não conhecemos os nomes. Mas no meio do caos, há pessoas que encontram Deus. Nós aprendemos então quem somos nós e quem é Deus. Nós, pecadores e distantes dele. Ele, o nosso não apenas Criador e provedor, mas também o nosso Redentor, aquele que nos chama para uma reaproximação dele. Basta a nossa resposta e Ele está de braços abertos para nós. Isto é o que nos mostra o capítulo 1 a 11 de Gênesis. Este texto termina com aquela construção da Torre de Babel, que é muito interessante, porque ela nos mostra o orgulho humano, a vaidade humana, pessoas que não querem um relacionamento com Deus. E assim vai a humanidade. Mas no capítulo 12 começa um outro período. E é o primeiro período da história dos patriarcas, da história do povo de Deus. Porque é o período em que Deus começa a história da redenção. E como ele começa essa história? Ele começa chamando Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, nós temos a chamada de Abraão. Ele vivia numa terra de muitos deuses, mas ele já tinha escolhido para a sua vida apenas um Deus. Ele havia inferido pelos fenômenos naturais, isto dizem alguns estudiosos, pelos fenômenos naturais, ele já havia inferido que existia um só Deus, Criador de todo o universo, e era a esse Deus que ele adorava. E então, ele recebeu uma chamada de Deus para ser bênção e dele vir uma nação que seria bênção a todas as famílias da terra. E então, é isto que diz o capítulo 12 de Gênesis, de 1 a 3, que nós já vimos na aula passada. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão está com a bênção do Senhor para levar a todas as famílias da terra através da nação que viria dele. E os que o abençoassem seriam abençoados, porque teriam esta bênção. Mas os que o amaldiçoassem estariam amaldiçoando a bênção que ele trazia. E por isso nós vemos que muitos ainda rejeitaram o Deus de Abraão. Vamos, após este período, estes dois períodos que foram iniciais e foram das aulas anteriores, hoje, ver um período especial. Os patriarcas, que foi o segundo período, vai até o 46 de Gênesis. Mas no 46 de Gênesis, José, que era filho de Jacó, os principais patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó, como já vimos. Jacó, a convite do seu filho José, que morava no Egito e era governador lá, ele vai morar lá com toda a sua família. E aí começa no capítulo 46, o terceiro período, que é Israel no Egito, que nós vamos ver hoje. Então, este período vai do 46 de Gênesis até o 12 de Êxodo. E nós vamos ver o que acontece neste período. Nós temos aqui Jacó chegando com a família, que era mais ou menos umas 70 pessoas, isto no capítulo 46 de Gênesis,
E vamos ver que eles falecem, o Jacó, registra o falecimento de Jacó no penúltimo capítulo da Bíblia e o de José no último. E a partir daí eles começam a crescer como povo no Egito. E eles crescem muito. Crescem a ponto de preocuparem o faraó da época, que não conhecera José, que não conhecera como eles vieram parar no Egito, que não conhecera esta família muito bem. E então, vendo o crescimento do povo, ele tem medo e começa a oprimi-los. Então, nós vemos a opressão do povo já no primeiro capítulo de Êxodo. Seria bom todos terem a sua Bíblia aberta em Êxodo para nós acompanharmos alguns fatos aí que ocorrem durante este período. Nós temos aí o crescimento no capítulo 1. E a opressão também, no capítulo 1. Esta opressão, o que significa? Que o faraó, ele oprime com trabalhos forçados o povo israelita. Eles viram escravos no Egito. Eles são escravos no Egito. Depois, ele não querendo que esse povo cresça, porque ele continua crescendo, ele manda que se mate todo menino que nascesse dali para frente, para que houvesse uma miscigenação das meninas com os egípcios e o povo parasse de crescer. E também ele tinha medo de guerras, então os homens, os meninos que nascessem poderiam virar pessoas que se prestariam uma guerra com os egípcios. Então, por isso ele manda matar os meninos, mas em todo este tempo, Deus está preservando este povo descendente de Abraão. Nós vamos ver, então, esta opressão. Nós vamos ver o nascimento de uma criança que foi poupada, Moisés, um menino cuja mãe, com todo cuidado, o poupou e o levou numa cestinha para perto do rio Nilo, e lá ele foi achado pela filha de Faraó, que o levou para a corte. Aliás, antes de levá-lo, ela providenciou uma ama, que foi a própria mãe de Moisés, sem ela saber, é claro. Isto foi providenciado por Deus através da irmãzinha que estava lá e arrumou a ama para ela. Nós conhecemos a história, não é preciso repeti-la. Então, nós temos aí Moisés crescendo na corte de Faraó, mas também crescendo junto com a sua mãe, que era ama, até ele ficar bem grandinho, bem grande. Nesta época, as amas ficavam com as crianças para que elas não dessem muito trabalho a seus pais, ainda mais pais muito ocupados, pais da corte, com luxos. Então, a ama ficava junto. E a mãe de Moisés, Joquebede, ela se aproveitou desse tempo para educar o seu filho. Ela se aproveitou desse tempo para ensinar a ele quem ele era e a que povo ele pertencia. Nós cremos muito nisso, porque quando Moisés fica adulto, ele sabe muito bem a que povo pertence. E quando vê um egípcio brigando com um israelita, com um hebreu, como eles eram chamados, ele mata o egípcio. E depois disso, ele sabendo que Faraó podia conhecer o fato, ele foge e vai para uma terra chamada Midian. E ali ele passa a viver com um pastor de ovelhas, casa-se com uma de suas filhas e apacenta as ovelhas do seu sogro. No capítulo 3, quando ele apacentava as ovelhas do sogro, ele tem uma experiência muitíssimo especial. Muito especial. Nós não vamos ler, nós não temos tempo. Eu gostaria às vezes de ficar com um texto bem pequenininho e com muito tempo, porque seria bom. Mas esta é uma passagem que nós estamos vendo
pela história do povo de Deus no Antigo Testamento. E isto é importante também, que nós conheçamos de uma forma geral a vida deste povo. Então Deus fala com Moisés aí no capítulo 3 de Êxodo. Ele vê um fenômeno interessante lá, um fogo, alguma coisa numa sarça. A sarça não está queimando, mas tem o fogo lá. E ele se aproxima, meio amedrontado, e ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, sou eu, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele reconhece esse Deus. Ele reconhece esse Deus. Então ele chama Moisés para tirar o povo israelita da opressão em que se achava no Egito. E ele faz uma chamada a ele. Ele fica muito amedrontado, ele não quer. Ele não é alguma coisa que ele queira, mas é alguma coisa forte de chamada que ele recebe. E Deus mostra as condições e diz que vai estar com ele. E ele acaba aceitando a chamada com a ajuda do seu irmão Arão, como uma própria sugestão que ele recebe de Deus. E eles vão a Faraó. Mas antes, eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 3, os versículos 13 a 14, porque eu acho esses versículos de uma profundidade tremenda e de lições para nós muito importantes. Vejam bem, 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Moisés está aprendendo aí que Deus é mais do que um nome. Moisés está aprendendo que o Deus é o eu sou. O que significa isso? Para mim isso tem um significado muito grande, logo no começo da formação desse povo. Logo para a sua libertação. Eu sou, me enviou a vós. É muito interessante, é muito profundo. E esta é uma declaração que pode nos proteger da idolatria. Porque até um nome para Deus pode virar um ídolo. Ele não é um nome, ele não pode ser limitado por um nome, ele não pode ser limitado por um lugar, ele não pode ser limitado por nada. Ele é o eu sou. Às vezes, na minha classe, há mais tempo atrás, eu dizia: Deus é o eu sou. Alguém pode dizer o que Deus é? Deus é, completem com palavras o que Deus é. Deus é, quase todo mundo dizia, amor. Porque este é um dos primeiros versículos que nós aprendemos quando somos bem pequenininhos e fomos criados num lar evangélico. Deus é amor. A gente já aprende a falar dizendo, Deus é amor. Então, Deus é amor. Mas depois eu perguntava mais, mas vamos falar outras coisas. Deus é? Aí as pessoas diziam paz. Aí outro dizia justiça. Aí outros diziam santidade. E nós íamos vendo o que Deus era. E aí, o que Deus é o que Deus é. E aí, eu sempre dizia para eles, vocês estão vendo? Se nós não amarmos o que Deus é, nós não podemos dizer que o amamos. Porque quem ama a Deus deve amar o amor na sua vida. Deve querer amar também, porque Deus é amor. Isso já disse o apóstolo João lá na Bíblia, numa de suas cartas. Deus é amor.
Quem não ama não conhece Deus. Mas vamos ver as outras coisas. E santidade, e justiça, e perdão, e misericórdia, e paz. Quem não ama tais coisas não pode dizer que ama a Deus. Esse amor pode ser um ídolo que nós construímos, mas não a Deus. Então, nós podemos construir nossos ídolos com o nome de Deus, mas Ele não é Deus. Ele é ídolo, porque fomos nós que construímos. Se Ele não é amor, e nós adoramos a Deus como amor, se Ele é justiça, e nós não adoramos a Deus como justiça, não amamos a justiça, nós não amamos a Deus. A paz, a misericórdia, o perdão, se nós não absorvermos as virtudes de Deus na nossa vida, ou pelo menos não quisermos absorver, porque isto é uma caminhada com Deus, porque Ele mesmo vai nos dando a graça de nos parecermos com Ele. Nós não fazemos isso por nossa conta. Então, mas se nós não quisermos, então nós não podemos dizer que amamos a Deus. Então, por isso eu queria parar um pouquinho nestes versículos. Mas Moisés sai daí do encontro com Deus e vai com Arão, seu irmão, ao encontro de Faraó. E aí há um embate. Nós estamos vendo agora o período ainda Israel no Egito. Nós vamos ver até o final da aula este período, Israel no Egito. Então, o embate com Faraó. E Faraó, se vocês lerem direitinho todos esses capítulos, vocês vão ver, Faraó deixa ir, mas quando ele percebe que vai perder o povo, ele se arrepende e fala com Moisés que não vai. Então ele tem várias tentativas de ir e não ir, de deixar e não deixar. Isto porque começam a acontecer as pragas que vêm sobre o Egito. E cada vez que eles eram ameaçados por uma praga, o Faraó quer obedecer ao Deus dos hebreus. Ele quer deixar o povo ir, porque ele achava, porque ele sabia que isso estava acontecendo por causa daquela luta. Porque o povo hebreu deveria ser libertado pelo Deus dos hebreus. E aí estava um motivo porque Faraó ficava em dúvida. Quem não tem fé no Deus verdadeiro, ele sempre fica titubeando entre duas atitudes, quando chega a hora do aperto. Mas quem quer Deus, não como um ídolo, mas como Deus verdadeiro, este o abraça e diz, mesmo que a minha vida seja sacrificada, eu quero ser fiel. E Ele mesmo nos ajuda a ser fiéis. Não pensemos que nós somos capazes de viver a vida que Deus quer que vivamos. Não somos capazes. Mas Ele em nós nos capacita. E é isto que vai acontecendo com Moisés. Ele não era capaz, mas ele vai lutando com Faraó. E vem as pragas. E a última praga, essa nós queremos nos delongar um pouquinho mais. A última praga, ela tem um peso simbólico e um peso na história de Israel muito grande. Por isso, nós vamos ver um pouco sobre ela. É a praga da morte dos primogênitos. A praga atingia os primogênitos do Egito. Mas Israel, o povo, recebeu uma ordem dizendo, vocês vão ter um dia de comemoração especial. Foi o dia da Páscoa. Esse nome foi recebido para ser comemorado muito depois, por toda a história do povo israelita. Então, vocês vão tomar algumas iniciativas.
matem um cordeiro. Vocês vão espargir o seu sangue nos umbrais da porta. Nos umbrais da porta. Das portas da casa de vocês. E vocês vão comer a sua carne dentro de sua casa. Vocês ficarão dentro de sua casa. As portas estão tingidas de sangue. O adversário, o que não quer o bem do povo de Deus, ele vai passar, ver aquele sangue, e vai se assustar, e não vai atingir os primogênitos daquela casa. Enquanto isso, vocês estão se alimentando do sangue da carne do cordeiro. Se a família for muito pequenininha, podem chamar outra família para se alimentar junto com vocês, na mesma casa. Então, assim aconteceu a Páscoa. Eles se alimentaram da carne do cordeiro. Eles se alimentaram de pão sem fermento, simbolizando a pressa com que eles iam sair. Não dava tempo do fermento, fermentar a massa. Então, eles comeram pão sem fermento. Eles comeram ervas amargas, simbolizando a dureza, a amargura da escravidão. E naquela noite, os israelitas, os hebreus, não foram atingidos pela praga da morte dos primogênitos. Esta história que está no capítulo 11, 12 de Êxodo, tem um simbolismo muito grande. Primeiro, ela é anunciada, Moisés, os líderes do povo e o próprio povo recebem a ordem de que a cada ano eles tenham essa cerimônia da Páscoa e se lembrem do dia em que eles foram libertos da escravidão no Egito. Então, esse é muito simbólico. Por quê? Mais tarde, lá já no Novo Testamento, e eu tenho falado muitas vezes, que o Antigo e o Novo Testamento estão inextricavelmente ligados. Não há como separar o Antigo do Novo Testamento. Lá, no dia da Páscoa, Jesus morreu na semana da Páscoa. Jesus ressuscitou no dia mesmo da Páscoa, mas toda aquela semana era comemoração da Páscoa. E na quinta-feira, na véspera da sua morte, ele transformou a Páscoa dos israelitas na Páscoa cristã. O cordeiro para os cristãos era o próprio Jesus. No dia seguinte, ele se entregaria à morte por nós. O seu sangue era a nossa vitória. Ele deve marcar as nossas vidas. O seu sacrifício, como nosso Redentor, deve marcar as nossas vidas pela fé. E o nosso adversário, Satanás, o inimigo do bem, o inimigo da justiça, o inimigo do amor e de tudo que Deus é, ele não vai vencer na nossa vida. E ele vê a nossa vida marcada com este sangue. Nem importa muito que nós não vejamos. Isto é para o inimigo. O importante é que dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, nós estejamos nos alimentando da vida do Cordeiro. É a vida do Cordeiro que nós devemos ter em nós. O sangue está no exterior da nossa vida, vista por Satanás, para que sirva de horror para ele. O sangue que é a nossa cobertura, que é a nossa glória, é um horror para Satanás. Então, esta foi a última festa
comemorativa do povo israelita no Egito. E a partir daí, nós vamos ver a saída. As pragas foram tão terríveis, que os egípcios, que consideravam tais pragas como culpa dos israelitas, eles já estavam loucos para esses israelitas irem embora. E entregaram até bens para eles irem mais depressa. Entregaram ouro, prata, e nós vemos isso no capítulo 13, no capítulo 12 ainda. Aqui, no versículo 35, fizeram, pois, do capítulo 12, versículo 35, só vocês ouvirem, nós não temos a leitura aí. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Já que eles queriam que eles saíssem, peçam a eles as coisas, porque nós vamos precisar na viagem. Então, eles pediram muita coisa e os egípcios foram dando. E eles, no capítulo 12, nós temos no versículo 37... E assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote. Então, nós vemos aí, e isto nós vamos ver mais na próxima aula, porque hoje é até a saída, e na próxima nós vamos ver da saída até uma parte da viagem. Assim, Deus vai construindo uma história. Deus vai construindo a história do seu povo. E é incrível como ele vai construindo uma história na vida dos hebreus, na vida dos israelitas, para que na plenitude dos tempos, muitos desses fatos, alegorias, sejam pistas para mostrar o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi apresentado assim por João Batista. Então, nesta aula, nós vemos toda esta história, que é a história dos israelitas no Egito. Eles ficam lá mais de 400 anos. A Bíblia fala 430 anos e saem. No capítulo 13, nós vemos a consagração dos primogênitos. E isso é muito interessante. Deus pede ao povo que consagre os primogênitos a Ele. E o que é que significa isso? Significa que os primogênitos foram poupados da morte no Egito. Então, que daí para frente, todos os primogênitos seriam consagrados a Ele. Isso significa uma consagração de vida, uma consagração para mostrar ao povo israelita o livramento do Senhor naquele dia. Aliás, todas as festas, os rituais, são sempre para lembrar, para enriquecer, porque quando nós começamos a ver o ritual pelo ritual, então nós já estamos caminhando o perigo da idolatria. E Deus não quer povo idólatra. Ele quer que nós amemos tudo que Ele é, e não as coisas os rituais aos quais nós muitas vezes admiramos. Nós temos rituais em nossa igreja? Temos. A ceia do Senhor é um ritual que foi estabelecida por Jesus Cristo. O batismo é um ritual. E aí? Não vamos admitir rituais? Não, o ritual é importante. Ele é importante porque ele tem significado. Mas o que importa é o significado
significado do ritual e não o ritual em si. Quem vem à igreja para ser batizado ou para participar da ceia do Senhor, sem a fé em Jesus Cristo, sem a entrega de sua vida a Ele, sem considerá-lo como o Deus de amor que nos transmite suas virtudes à medida que nós nos entregarmos a Ele, não, para estes não vale a pena cumprir os rituais. Mas o ritual é importante, porque ele nos faz lembrar, porque ele nos admoesta através do seu significado. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos felizes porque estamos estudando a história do povo da aliança no Antigo Testamento. E na próxima aula vai ser um período muito importante que nós vamos ver. Aliás, na próxima aula nós nem vamos dar conta do período inteiro. Nós pretendemos ir só até uma parte, porque ele é tão rico e tão grande também, ocupa muitos textos da Bíblia, que nós vamos ficar só numa parte, vamos dividir o próximo período, que é do Egito a Canaã, em 2 períodos. Em duas partes, aliás. Vamos dizer que é um período só, mas dividido em 2 partes. E na próxima aula, nós veremos do Egito ao Sinai. A próxima aula, nós veremos coisas importantíssimas que acontecem, especialmente no Sinai. O Sinai é para nós uma parada bendita de crescimento para o povo e de crescimento para nós, que vamos ser um povo herdeiro da bênção de Abraão. Nós gostaríamos de encorajar todos os alunos que estão vindo a estas aulas, né, pela internet, que folheassem a sua Bíblia. Não dá tempo de ler. Mas folheassem a sua Bíblia, dessem uma olhada e trouxessem a sua Bíblia para a aula, porque aqui na aula nós vamos pedir, às vezes, até para folhear. Na próxima aula, folhear a Bíblia para nós vermos só os títulos, alguns fatos importantes que vão acontecer. Então, nós desejamos uma boa semana para todos e que Deus os abençoe e que nos faça realmente viver em devoção por esse Deus que é amor, que é justiça, que é misericórdia, que é paz, que é graça, e que nós sejamos servos dele, sejamos adoradores de tudo que ele é, para que possamos ir adquirindo as suas virtudes para nós, através do trabalho do Espírito Santo em nós. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar agora. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra. É uma palavra que traz luz para a nossa vida. É uma palavra que nos edifica. Embora não entendamos alguma coisa, mas porque é uma palavra escrita por um povo tão antigo, é uma palavra escrita em locais tão diferentes dos nossos, mas a maior parte do que está escrito nós entendemos e sabemos que ela nos fala de Ti. Muito obrigada por esta palavra. Ajuda-nos a viver uma vida de temor a Ti, de desejo de sermos parecidos um pouquinho contigo. Em nome de Jesus. Amém.